Aprovou o parecer na indicação número 18 e 20 de 2023, o autor da indicação é o doutor Sérgio Luiz Pinheiro Santana, matéria: estudo de constitucionalidade, legalidade e conveniência da proposta de emenda da Constituição número 05 de 2023, que acrescenta o parágrafo 4º-A do artigo 150 da Constituição Federal para dispor sobre a imunidade tributária de que tratam as alíneas B e C do inciso 6º, de autoria do deputado Marcelo Crivella, Republicanos, RJ e outros. Relatora, a doutora Gisela Goldi Ramos, que nos acompanha virtualmente. Doutora Gisela, a palavra é sua. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente. Vou tentar ser bastante rápida aqui. Se trata aqui de apresentação do parecer que já foi aprovado pela Comissão de Direito Constitucional, no sentido da inconstitucionalidade da PEC 05/2003, que já foi anunciada por Vossa Excelência. O parecer já foi disponibilizado para a Secretaria e ele aborda detalhadamente todos os aspectos legais, doutrinários e jurisprudenciais dos tópicos que foram destacados. Eu vou, então, atendendo ao que foi solicitado pelo doutor Folena, só destacar os tópicos de interesse aqui no que diz respeito a essa questão. A primeira coisa é o seguinte: a proposta faz uma alteração, só para o entendimento, a visão geral do que acontece aqui. A proposta faz uma alteração apenas no artigo 150, o parágrafo 4º-A. Ela inclui um parágrafo em substituição ao... mantendo o parágrafo 4º. O parágrafo 4º diz que as vedações expressas no inciso 6º da Constituição, que alíneas B e C, compreende somente o patrimônio, a renda e serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nela mencionadas, que exclui, proíbe os entes federados de instituir impostos sobre templos de qualquer culto, patrimônio, renda ou serviço de partido político, inclusive suas fundações, entidades sindicais de trabalhadores, instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos. O que ele faz? Ele acrescenta o parágrafo 4º-A, dizendo que, para efeitos do disposto no parágrafo 4º, compreende-se como abrangida pela vedação a aquisição de bens e serviços necessários à formação do patrimônio, a geração da renda e a prestação de serviço. A justificativa da PEC é que ele só faz uma adequação para resolver problemas práticos e se ajusta às decisões mais recentes do Supremo Tribunal Federal, que estão dando uma interpretação mais ampla ao dispositivo do parágrafo 4º. Bom, segundo o próprio Supremo Tribunal Federal, o parágrafo 4º é justamente o vetor interpretativo do disposto no artigo 50, inciso 6º. Então, quando eles fazem esse acréscimo no artigo 4º, eles estão retirando da exigência a adequação às finalidades essenciais das entidades referidas. Então, parece uma mudança bastante sutil, que numa leitura rápida pode passar despercebido, mas, na verdade, o benefício passou a ser para a pessoa, para a entidade, e não o valor que a Constituição Federal buscou proteger com aquele dispositivo. Então, a meu ver, há uma mudança brusca e radical, e praticamente o parágrafo 4º-A, que quer ser incluído através da PEC 05, ele anula o parágrafo 4º. A justificativa de que está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é absolutamente incorreta. Eu analisei todas as decisões do Supremo Tribunal Federal que foram mencionadas na justificativa da PEC e as outras decisões posteriores, inclusive até o ano de 2022. Bom, com relação à pertinência que foi solicitada pelo doutor Folena, para a gente se ater mais a esse aspecto, essa PEC, então, foi considerada inconstitucional por, primeiro, quebra do dever de neutralidade e, por consequência, o dever de laicidade do Estado, que está previsto no artigo 19 da Constituição Federal. Segundo, a violação ao princípio federativo do artigo 60, parágrafo 4º.
e aqui tem toda a fundamentação no caso, inclusive, que eu achei bastante interessante, porque essa questão já está solidificada no Supremo Tribunal Federal, e há uma decisão bastante específica na AD 2663, do Rio Grande do Sul, que diz que o Pacto Federativo resguarda a partilha de competências estabelecida na Constituição entre os entes federados. A nossa Constituição tem todo um regime estabelecido de competências de União, Estado, município, Distrito Federal, e, de repente, a PEC chega ali e, de repente, tira do Estado várias fontes de receita e anula vários impostos que estariam que não estariam abrangidos pelo atual artigo 150. Então, ela influencia diretamente no orçamento do Estado. E, por último, o terceiro item seria a ausência de um estudo de impacto financeiro. Também há uma decisão do Supremo Tribunal Federal específica nesse sentido, se não me engano, foi relatada pelo ministro Alexandre de Moraes, que trata da responsabilidade fiscal, que viola aqui, no caso, o artigo 14 da Lei Complementar 101/2000, que incorporada pela Emenda Constitucional número 95, que incluiu o artigo 113 no ADCT. Então, é mais uma violação. São essas as 3 violações que justificariam a conclusão que é dada aqui no parecer pela inconstitucionalidade dessa PEC 05/23. Agora, só a título de informação aos membros participantes, que essa PEC ela deu entrada em março de 2023, foi aprovada na CCJ em setembro de 2023, e há exatamente um mês atrás ela foi aprovada na Comissão Especial de Imunidade Tributária. Aí, agora, por conta de informações da imprensa, Vossas Excelências devem ter conhecimento de que o governo está negociando com a bancada evangélica da Câmara essa PEC, a aprovação dessa PEC. Mas uma coisa me chamou a atenção, foi que nessas discussões, segundo informações da imprensa, eles teriam retirado do parágrafo 4º a linha C, que fala do patrimônio e a renda de partido político, fundações, entidades sindicais, trabalhadores, instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos. Ou seja, a vedação, a ampliação da imunidade tributária, de acordo com essas informações que vieram da imprensa, ela passou a ser apenas para as igrejas, o que realmente evidencia ainda mais o caráter de privilégio dessa proposta de emenda constitucional e que, obviamente, torna ela também constitucional por essa razão também. Essa conclusão, senhor presidente. Espero ter sido rápido o suficiente. Obrigado, doutora Gisele. Muito claro. Inclusive, fazer um reparo aí quando apregoei, são 2 indicações, enfim, feitas em conjunto. O doutor Joicemar também é um dos indicantes, me perdoe a omissão. E verifico uma outra coisa, que o parecer datado do dia 3 de junho, que é dia do meu aniversário. Então, eu fiquei muito feliz, entendeu? Então, receber aqui essa coincidência, entendeu? Então, está a presença do presidente da SACERJ, né, e membro do Conselho Superior, doutor Castelar. Obrigado, Castelar, pela presença aqui. Doutor Dilermano, também, membro do Conselho Superior presente. Joicemar e Sérgio Santana. Obrigado. Enfim, doutora Gisele, quer fazer algum complemento? Só para um acréscimo? Sim. Pode ser possível? Só a título de sugestão, presidente, para que seja apreciado por Vossa Excelência e a direção do IAB, porque o parecer foi feito aqui só no sentido da inconstitucionalidade. Mas, como eu disse, pelas notícias que se tem da imprensa, dos acordos que estão sendo selados e da maneira que está sendo modificado alguns termos dessa PEC, provavelmente ali vai passar, né, vai ser aprovada essa PEC, e como há um grande acordo a respeito dela, eu acho que dificilmente vai ter alguma ação de inconstitucionalidade a respeito dessa PEC. A sugestão que eu deixaria aqui Vossa Excelência tem assento e direito à voz no plenário do Conselho Federal da OAB, inclusive para fazer proposições. Então, se de repente o IAB, a diretoria, entender pertinente de ser levado isso para que seja
ajuizado uma ação direta de inconstitucionalidade através do Conselho Federal da OAB, e nesse caso, já olhando se confirmar essa informação de que as demais entidades foram excluídas daquele dispositivo, fica só a imunidade tributária ampliada em relação aos templos, que aí há mais a violação também de outros princípios constitucionais. Mas isso o Conselho Federal tem uma comissão própria para analisar. Eu ia fazer, a única observação que eu ia fazer ao final do parecer era com relação à questão do encaminhamento e já, caso, né, aprovado, estou de acordo, né, no encaminhamento sugerido. Eu ponho em discussão. Doutor Jorge Folena, os indicantes eu deixo por último, pode ser? Enfim, virtualmente alguém inscrito, mas primeiro, doutor Jorge Folena. Exatamente. Gisele, quero parabenizá-la pelo parecer. Muito claro, muito claro. Se confia. Quero parabenizá-la pelo parecer. Nós tínhamos conversado ontem, né, sobre, inclusive, a questão que você colocou, né, principal para arguir a inconstitucionalidade dessa PEC, que é a violação à cláusula federativa. Tudo que ela falou é importante, mas o ponto principal é a violação da cláusula federativa, meu modo de ver, e a Gisele foi muito feliz nesse ponto. Por quê? Está tirando receita de estados e municípios. E aí, um outro ponto que a Gisele destacou muito importante hoje, para que dinheiro, destinar verba do orçamento para a escola, para as crianças, o hospital, né, para as pessoas doentes, enfermas, para os aposentados e pensionistas, tudo cria dificuldade orçamentária. Tanto é que criaram uma cláusula que está nas disposições transitórias que ela citou, que tem que ter um impacto econômico, financeiro, tributário sobre aquela retirada de receita. Eles não fizeram. Então, está aí chapada a inconstitucionalidade que subveda, a meu juízo, a cláusula federativa, como bem destacou a Gisele. Agora, Gisele, eu me inscrevi, não foi para destacar isso não, porque você falou, mas você falou uma coisa tão séria na sua manifestação, que pode ter passado despercebido de muita gente, quando você estava defendendo, que é uma fraude legislativa. Por quê? A Gisele citou, se eu não estiver errado, o que eu escutei, foi o seguinte: o senador Crivella justificou... Não, senador Crivella, esse projeto é do senador Crivella. Perdão, deputado Marcelo Crivella, desculpa. O deputado justificou decisões do Supremo Tribunal Federal para fazer o encaminhamento dele. A Gisela verificou que essas decisões, pelo que ela falou, não tem nenhum sentido com o que foi manifestado pelo deputado. Ou seja, nós estamos diante de uma fraude legislativa, gente. Isso é muito sério. Isso é muito, muito sério. Então, Gisele, estou destacando isso, parabenizando a você pelo cuidado que você teve de checar cada uma dessas decisões. Isso é inacreditável. Dentro do Parlamento brasileiro, se apresentar um projeto, né, de propostas de emenda à Constituição com esse tipo de encaminhamento. Pô. Já chegando, então, é uma coisa muito séria. Acabamos de ouvir um parecer anterior aqui, muito bom, perfeito, né, com a tentativa do senador Sérgio Moro, né, mais uma vez, de praticar inconstitucionalidade, como bem destacado. E agora viu o deputado Crivella, que foi senador, né, praticar uma fraude legislativa. Isso é muito sério. Então, acho que o Instituto, sabe, Sidney, aí vem o encaminhamento, eu não sei se a hora ainda é essa, porque eu não sei se o nosso tema é esse, porque eles estão tirando, né, na meu modo de ver, quando tira direitos, né, associativos, como está sendo feito aí em imunidades constitucionais, isso afeta com o Estado Democrático de Direito, a meu ver. E essa imunidade para sindicatos, partidos políticos, entidades da sociedade civil, né, beneficentes, é uma garantia do Estado Democrático de Direito. Eu não sei se é o caso, sabe, do Instituto dos Advogados Brasileiros ser o autor da ação. Podemos conversar depois. Sabe, Sidney, porque eu vejo que nós temos, se não for nesse caso, vai ser no outro, na nossa gestão, Sidney, na sua presidência. Por quê? Nós preenchemos, o Supremo Tribunal Federal alargou a jurisprudência dele para autores da ação direta de inconstitucionalidade. Nós somos um Instituto Nacional, nós temos cláusulas muito sérias, de 180 anos de atuação, com representação no Brasil inteiro. Nós temos, inclusive, cumprindo aquelas cláusulas formais
de ter presença em alguns estados. Nós temos em 10 estados, 9 estados sede, o Rio de Janeiro 10. Então, eu acho que está na hora da gente começar a pensar também em cláusulas que envolvam interesses da sociedade que têm relação direta com o nosso estatuto, também não usar o Instituto para outras finalidades, mas aquilo que envolve a nossa defesa pelo Estado Democrático de Direito, como nós sempre temos feito, eu acho que é hora do Instituto se posicionar e ingressar no Instituto, testar a sua legitimidade, que eu considero que ele preenche totalmente diante da atual jurisprudência do tribunal. Obrigado, Tofulena. Sim, nós temos só um esclarecimento, nós temos uma discussão, né, que não é recente, e um trabalho que vem sendo realizado com a finalidade de permitir que o Instituto reúna todos os requisitos necessários para ter legitimação de ingresso e medidas de controle de constitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal. Enfim, na diretoria nós temos gente que acha que tem gente que acha que não tem, enfim, mas eu particularmente entendo que, né, nós temos como, né, fazer esse encaminhamento, e havendo possibilidade de nós inaugurarmos essa possibilidade, por que não, né? Enfim, então, esse deve ser objeto de um estudo sério para verificar a viabilidade. Bom, sem prejuízo do trabalho já realizado, doutora Gisele, eu vou lhe conceder, mas, enfim, muito rápido, enfim. Ok. Então, eu passo a palavra agora, não havendo mais nenhum inscrito, e diante do adiantado da hora, eu passo a palavra aos indicantes. Precisam definir a ordem vocês dois, enfim, quem queira, para falar primeiro. Claro. Doutor Sérgio Santana. Senhor presidente, novamente boa noite, integrantes da mesa, colegas do plenário, físico e virtual. Foi quase ao mesmo tempo, na mesma sessão, né? A minha é 18, a do Josemar é 20, o tema é conexo, então foram praticamente apensados. Aliás, saudando os novos membros ali, né, na pessoa do nosso colega baiano, seja bem-vindo. Bom, pegando o que o Folena falou, a questão é pior do que parece, porque, na verdade, quando eu fui motivado a apresentar a indicação, eu notei que havia um jabuti, porque o jabuti era o seguinte: um membro da bancada evangélica preocupado com associações, entidades, partidos políticos e tal, aquilo estava soando estranho como uma justificativa para ampliar a verdadeira intenção, que era justamente as entidades evangélicas. E no curso do processo, né, depois da informação da nossa querida relatora, né, se viu que a intenção realmente era para beneficiar ainda mais esse segmento, né? E aí toda aquela discussão nossa, né, tradicional, né, em relação à questão do Estado laico, né, isso daí é uma questão extremamente séria. E foi muito bem colocado, nós debatemos muito isso na Comissão de Direito Constitucional, essa questão dessa renúncia, né, fiscal, né, que tem essa amplitude, né, que vai ter reflexos, inclusive, dentro do Pacto Federativo, as consequências relacionadas a isso, né, essa desigualdade de tratamento, ou seja, a questão é extremamente séria. Queria parabenizar a Gisela, ela esgotou o tema, debatemos bastante na Comissão de Direito Constitucional e eu acho que o trabalho está excelente. Eu só queria acrescentar a seguinte questão. Tradicionalmente, na Comissão de Direito Constitucional, a gente envia para o Executivo, para as casas do Congresso Nacional e para presidentes do Conselho Federal da OAB. Em alguns casos específicos, aí, Supremo Tribunal Federal, Procuradoria-Geral da República, Advocacia-Geral da União, etc., etc. Eu acho que a gente podia manter o núcleo básico, que é enviar para a Presidência da República, enviar para as casas do Congresso Nacional e para o Conselho Federal da OAB. E, sem prejuízo do que o Folena falou, eu sempre defendi aqui, mesmo quando a gente não tinha tanta amplitude nacional, que eu acho que daria para o IAB patrocinar essas ações no controle concentrado. Acho que agora, depois da gestão da Rita, do Sidney, que isso ficou mais consolidado, eu acho que nós temos mais argumentos ainda para poder patrocinar. Mas, sem prejuízo disso, eu acho que pode ser enviado para o Conselho Federal, para a Presidência da República e também para as casas do Congresso Nacional. Não, totalmente de acordo. Doutor Josemar.
Boa noite, presidente, queridos Folena, Adriana, membros que nos acompanham de forma presencial e remota. Saúdo os novos membros. Parabenizo a doutora Gisela pelo excelente parecer, que fomentou um grande debate na nossa comissão, Comissão de Direito Constitucional, cujo presidente saúdo também, doutor Miro Teixeira. Presidente, muito rapidamente, as imunidades tributárias, elas devem ser interpretadas como uma forma de conceder materialmente a realização de direitos e garantias fundamentais, ou seja, na prática, garantir algo que é previsto em tese. Não adianta, por exemplo, falar que há liberdade de pensamento, liberdade de informação, se não há papel onde essa informação será materializada. Daí a imunidade sobre o papel. O caso da imunidade sobre tempos. Não adianta falar, em tese, que eu posso ter liberdade religiosa, liberdade de crença, se eu não consigo manter uma porta aberta, se eu não consigo manter a minha igrejinha funcionando, porque não tem recurso, não tem dinheiro. Para isso, há imunidade, para que aquela atividade garantida constitucionalmente possa existir, possa funcionar. Ou seja, busca-se, como dizem os constitucionalistas, um mínimo existencial. Então, percebam, Vossas Excelências entenderão aonde eu quero chegar. Se estamos falando já em multinacionais, em grandes empreendimentos milionários, então já há um desvio. Ou seja, então a imunidade como hoje já existe, me parece um desvio, e a PEC quer ampliar esse desvio. É uma iniquidade, como o parecer deixou claro. É isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, Josimar. Sim. É um truque que a relatora revelou. A relatora revelou. Essa história de incluir ali os partidos políticos na PEC, ou melhor, acabar com a isenção de partidos políticos e outras entidades, isso é um truque para mostrar o seguinte: olha, nós estamos cortando na carne. Nós estamos cortando na carne. Durante a tramitação, faz-se um destaque supressivo. E a PEC vai tramitando até o seu final. Esse destaque supressivo pode ser feito no plenário no último momento. Até o encerramento da discussão, no último momento, pode ser apresentado o destaque. E na hora da votação, ele é votado e suprime-se essa exclusão e mantém-se, então, tudo que lá está. É muito lamentável isso que nós estamos vendo, você tem razão, Folena, quando levanta a questão de inclusão ali, da utilização indevida de decisões do Supremo Tribunal Federal, e isso não dá para você dizer que vai acontecer, mas é claro que vai acontecer. É apenas para não nos iludirmos, E tem aí um princípio qualquer de dar um tratamento também que é dado a todos os cidadãos, aos partidos políticos, vão pagar impostos. Não, isso não vai acontecer. Parabéns, relatora, parabéns, Folena, parabéns, presidente, parabéns ao Instituto. Muito obrigado. Eu sou muito a favor de lutarmos pela nossa legitimação para o controle concentrado, a disputa de controle concentrado e constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. E não tenho medo de ver, de repente, uma derrota no primeiro momento. Bem fundamentada e numa tese dessa natureza, que tem a opinião pública ao lado, muitas vezes perder não é feio. Feio é não lutar. Perder, pode perder. Obrigado. Ok. Obrigado, Tomiro. Bom, eu não vejo mais inscritos e peço, para manter isonomia com a votação anterior, que fosse incluída a enquete para a votação daqueles que estão no plenário virtual, pelo Emanuel, já pondo em votação no plenário físico. Caso alguém se oponha, levante a mão. E virtualmente está aberta a enquete para votação
Peço àqueles que estejam virtualmente que não deixem de apresentar, né, a sua posição. Bom, é aprovada por unanimidade. Parabéns, doutora Gisela, pelo lindo trabalho.